encarnados. É. Bom, eu vou começar a prece, tá bom? Ok. Vou desligar meu microfone, peraí. Ok. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse momento, de podermos estar aqui estudando o seu Evangelho. E cada palavra, Senhor, cada frase, que possamos nós estar atentos, com a ajuda dos nossos mentores, dos nossos irmãos espirituais, compreendermos mais e mais e nos melhorarmos mais, nos prepararmos para que nas horas difíceis todos nós saibamos tomar as decisões corretas. Por isso lhe agradecemos, Senhor, por nos dar essa grande oportunidade, por nos dar sempre esses momentos, esses esclarecimentos tão oportunos. Pedimos também, não só por nós, mas por esses irmãos desencarnados que estão conosco, que possam eles também aproveitar ao máximo tudo que vai ser lido e comentado por aqui. Pedimos pelo restante do grupo, aqueles que vão chegar ainda, para os que ainda não chegaram, que possam também receber essas vibrações de paz e tranquilidade onde estão. E como os bons pedintes, Senhor, não podemos pedir somente por nós. Queremos pedir por todos aqueles irmãos que ainda passam pela pandemia do Covid, aqueles outros irmãos que estão com outras doenças físicas, emocionais, por todos aqueles que neste momento sofrem por vários motivos. Queremos, Senhor, pedir por todos eles, pela guerra lá na Ucrânia, que ela também chegue a um termo e acabe, que o Senhor possa aliviar a todos, ajudar a todos e influenciar para que todos possam estar em paz neste momento. Obrigado por tudo, Senhor. E agora pedimos para começar o estudo da noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Boa noite, Afrânio. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, seu Elisa. Roberto. Boa noite, Elisa. Bom, Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A internet hoje está boa, né? Eu estou tentando estou tentando desde cedo. Ah, é? Ah, que eu não tinha visto. Eu também estava de olho fechado. Eu estou tentando desde cedo. bom, Mundo hoje maior. eu estudo do mundo maior, tá? Nós estamos no antigo, no velho, na página 111, capítulo E no 8, novo, né? No novo a página é 110. 110. Então, e Joropepa, boa noite. Boa noite. Boa noite, Zé. Tudo bem? Tudo, e você? Zé Roberto, boa noite. Boa noite. Tô com Eu saudade. Boa noite a todos. Eu pensei que você estivesse agora se preparando para ir lá para Sapucaí. Tu ainda está aí? Cara, minha fantasia não ficou pronta, rapaz. Eu não pude ir. Ele cismou que a gente tem que passar por aí. Pô, minha fantasia ficou pronta não, cara. Acho que quem vai sou eu, né? Todo mundo com fantasia de palhaço, né, Zé? Pai com aço, palhaço. Nós paramos. Foi Lágrimas e Sacrifício, capítulo 2, Paulo e Estevão? Não, hoje o estudo é de No Mundo Maior. Ah, eu estava crente que era Paulo e Estevão hoje. Paulo e Estevão foi semana passada. Eu coloquei hoje lá no grupo, tá? Boa noite, Consuelo. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Consuelo. Vai perguntar para ela também, não? Perguntar o quê? Consuelo, o que você está fazendo aqui, Consuelo? Hoje é dia de ir para Sapucaí, ora. Eu fui ontem, você não me viu, não? Eu dei adeusinho tudo, tô sambando com biquíni lá, danado, tava eu lá. Nossa Senhora! Aquela era você com aquele micro biquíni. De cílios postiços, cabelo
Eu mereço. Fantasia. De fantasia não, era só aquele toque, aquelas coisas coladas, sabe? É isso. E a Consuelo estava com um salto de 15 centímetros, o salto da Consuelo. Ela estava passando rente aos fios lá da... Eu fiquei da altura do meu filho. Ai, meu Deus, não precisava nem de carro alegórico, ela sozinha já era. Era só eu na avenida. Zé Roberto, mas daqui a pouco, vamos lá. A Consuelo com salto 15, ela pinta as unhas do Cristo Redentor. Que isso, Roberto? Você não lembra da Carol, não? A Carol está com 1,85. Eu sou a anã aqui de casa. Bom, vamos lá. Vamos lá. Nós esperamos os ouvintes entreolharam-se, é isso? Exatamente. Você não quer fazer um retrospectozinho. Então, o Calderaro e o André foram em uma casa. Chegando nessa casa, estavam um casal e o filho conversando sobre assuntos espíritas, que, conforme nós temos a informação, tá, era a casa de um ex-presidente da Federação Espírita, o Vantuil de Freitas, e a sua esposa e o seu filho, Zeus Vantuil, que aqui tem o nome de Marcelo. E o Marcelo tem um problema muito sério, daqui a pouco vai nos ser mostrado. Tá? E o Calderaro vai falar-nos sobre quem foi o Marcelo, uma coisa interessante, né? Sobre os seus problemas, mas também sobre a sua assim, vitória, digamos assim. Ele está vencendo tudo aquilo que ele passou. Tá? Então, ainda não... Agora que vai começar, vai nos mostrar alguns acontecimentos com o Marcelo. Por enquanto só mostrou ele no culto no lar, conversando, etc. E vimos que é uma alma tranquila, um espírito já, né, assim, digamos, amaciado pela dor, né, pelo tempo. Vamos lá. Desculpa. Elisa? Tá sem... O microfone está fechado. É porque as garotas estavam brincando de pique aqui embaixo da minha janela. Nós estamos no livro No Mundo Maior, no capítulo 8, tá? No antigo, a página 111, né, Frane? E no novo, a página 110. Isso. Nós só uma coisinha, uma coisinha antes, que o Marcelo diz. Felizmente, porém, agora que me consagro zeloso e assíduo à tarefa espiritualmente, reconheço que os passos de mamãe, os passos da mãe resolveram muito para eles, né? São mais eficientes. Passe de mãe, reza de mãe, uma coisa que tem que ser levada muito em consideração. Né? Isso. Bom, vamos lá. E ele coloca ainda que a boa vontade é fator decisivo. Olha só. Tá sem vontade, nós não vamos a lugar nenhum. Ele realmente, nós vamos ver a historinha dele aqui, vamos ver que realmente a boa vontade, né, ele quis, né, se modificar, mudar. Tá? Nós vamos ver que a história dele não é mole. Tá? Vamos lá? Então, nós estamos num parágrafo que começa assim: os ouvintes entreolharam-se. Podemos? Os ouvintes, no caso, são os três, tá? O pai, a mãe e o Marcelo. Tá, vamos lá. Os ouvintes entreolharam-se contentes e o entendimento íntimo continuou, edificante e repleto de belas sugestões. O assistente, preparando-me o raciocínio, informou: certo, não precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal. Olha só, não é só na nossa casa, não. Tem outros lares também acontece. Inclusive, veja bem, no lar do daquela, na época, presidente da FEB. Imagina, né? Mas cada espírito é cada espírito, né? Tem o seu mundo, né? Por aí que eu falei aquele negócio que eu disse para minha filha a respeito da diferença.
Porque eu ia ter que explicar uma coisa que ela simplesmente não entenderia e ainda ia dizer que eu estava maluca. Bom, então, achei uma forma simples. Não, quanto à conclusão dela, talvez ela não estivesse errada. Não, claro que não. Vamos lá. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generosos. Tem como base todos nós, tem como quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos da autoridade. Será que alguém já foi papa, Elisa? Tem como quase todos nós, todos nós. E quase todos nós são muitos de nós, entendeu? Ou todos nós. Um pretérito. Ou todos nós, hein? Ou todos nós. Todos nós temos um pretérito, né? Sim. Que foi intensamente vivido nas paixões, olha só. Ninguém é inocente. Se você parar para pensar, né? Você está numa encarnação, vamos supor, numa reencarnação, que você acha assim, cara, está muito difícil, muito difícil. Mas se você parar para você fechar os seus olhos e pensar na doutrina espírita, você vai ver assim, não importa, entendeu? Não importa o que está acontecendo hoje, o que importa é que eu tenho que sair dessa melhor do que eu entrei. Porque o meu passado não foi fácil, entendeu? Por isso nós nos tornamos espíritas. É por isso que nós cantamos que nem o Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose, né? Ou seja, nós seguimos tudo que era errado antigamente, né? Meus inimigos estão no poder, ou seja, nós estamos tentando desbancar eles. E são os nossos inimigos internos que ainda continuam conosco. A música é meio maluca, aquela música. O Cazuza estava bem inspirado, né? Vamos lá? Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou nos altos níveis intelectuais de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muita vez os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Caprichos criminosos impôs-se pelo absolutismo e intensificou a lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Quem foi o Marcelo? Está bem claro aí na nossa cara. Hoje está Quem difícil. foi o Marcelo? Quem foi o Marcelo? Está bem aí na nossa cara a resposta. Impôs-se pelo absolutismo. Pode ter sido um rei da França, um rei da Áustria, um rei da Alemanha, um rei da Inglaterra. Impôs-se pelo absolutismo. Ou seja, aquele regime que só existia naquela época. Né? O rei era Deus e Deus era o rei. Deu para entender quem foi o Marcelo? Está escondido atrás dessas palavrinhas aí. É que você vê aqui, excesso de autoridade, você vai buscando aqui, ó, vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais, né? Portador de vários títulos honoríficos, né? Isso. É por aí. Então, impôs porque ele conseguiu, né, envolver a todos e, a partir de agora, sou eu. O rei sou eu. Tá? E naquela época a gente sabe que o rei realmente era o rei, né? A ordem dele tinha que ser aí. E, geralmente, muitas das ordens dele não eram mole. Eles eram eram absolutos. Mesmo, o nome já fala, absolutismo. Né? Ele não falou, foi um rei. Né? Mas... Ele, nessa encarnação, ele traz com ele a inteligência, a cultura do passado, tanto que essa transformação dele não foi à toa, né? Foi pelo conhecimento. Essa transformação dele veio de dentro para fora pelo conhecimento que ele já tinha, a cultura, conhecimento que ele já tinha. Eu não sei de onde ele foi esse absoluto, esse rei absoluto. Mas ele teve um grande interesse durante a vida dele. Foi na França,
Opa, foi na França. Tá? E nos trouxe a biografia de Allan Kardec. Tá? Mudou o nome lá na FEB. Mas a biografia do Allan Kardec eram 2 ou 3 volumes. Isso aqui eu não me lembro o nome. Tá? Agora mudaram o nome. O educador, não sei o que, mudou, né? E ele teve essa curiosidade e ele trouxe também para nós um estudo sobre as mesas girantes, tá? Ele foi um estudioso enorme da doutrina espírita. Aproveitou esse cabedal, né? A inteligência, esse conhecimento que ele tinha. Boa noite, Jorge. E conseguiu realmente, né, trazer muitas informações para nós. Nós temos assim uma pequena ou grande, né, dívida para com o trabalho dele. Né? Uhum. Seus Vantuil, quem procurar na internet vai ver lá uns 3 ou 4 livros lançados por ele, sempre em questão de estudo, tá? Os livros que ele pesquisou, livros de pesquisa e estudo. É muito legal isso. Bom, Jorge, Oi, Jorge. capítulo 8, página 111 no Velho e 110 no Novo. Como é que é? Capítulo Entendi. 8, no Novo, página 110. No Velho, No mundo 111. maior. Ela No acabou mundo maior. falando aí, no mundo maior. No velho, qual é o número? A página? 111. 111. 111, tá. A Isso. gente está no ponto que diz assim, chegada a colheita de nefanda messe. Vai lendo aí que eu vou... Tem um parágrafo que diz assim, certo, não precisarei de esclarecer. Certo, não precisa... Não, tá, tudo bem. aí você vai descendo, você vai chegar nesse ponto. Chegada a colheita de nefanda messe. Achei. Tá. Chegada a colheita de nefanda messe. Chegada a colheita de nefanda messe, experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele. Nossa. Tem uma turma lá, né, que ele prejudicou e não perdoou. Né? Mas nós vamos ver no final, né, como é que vai acontecer as coisas. Vamos lá. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele, já li isso. Entretanto, se errou clamorosamente. Marcelo, em muitas ocasiões, desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar oportunidade por auxiliá-lo. Quando ele realmente estava mais consciente, né, ele ajudou algumas pessoas. Ainda bem, né? O problema é esse aqui. Alguma coisa depõe a favor dele. Mas esse problema é esse aí, que houveram que aguardar oportunidade para ajudá-lo. Porque não devia ser mole, devia ter aquela famosa nuvem de testemunhas, né, aguardando ele, né? E é um problema que vai falar daqui a pouco, sobre essa questão do ajudar. Vamos lá. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, se viciando-lhe a organização perispiritual. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou, penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse e por muito que insistissem os elementos intercessores, a ansiada libertação demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. Esse é o grande problema de nosso, esse sentimento de culpa, esse remorso, não nos deixa, né, nos abrir para poder receber ajuda. Porque o remorso chega primeiro do que o arrependimento, né? O arrependimento arrependimento é que resolve. Começa ali no arrependimento, o remorso não. Tudo bem, dona? Boa noite. O que acontece?
a gente, nós, né? Quando nós estamos com remorso, aquilo remói. O nome já até fala, remorsos. Não para. Fica assim um pensamento contínuo, uma ideia, não, quase que uma monoideia, e pode se transformar numa monoideia. Né? Pode se transformar numa monoideia. Esse é um grande problema. Não, acho que o remorso já é uma monoideia, né? Acho que o remorso em si já é uma monoideia. E o final de uma monoideia, nós sabemos qual é, né? Nós vamos perdendo a nossa capacidade de manter a forma. Tá? Nós já leu aquele livro do Santos Dumont, tá lembrado? Ícaro Redimido, né? Redimido. Ele entrou nessa aí. E com muita dificuldade conseguiram tirar ele, acho que é Teófilo, né? Que era o mentor dele. Com muita dificuldade, tirou das urnas que falam, né? E foi fazendo um trabalho com ele, a reencarnação que ele teve, né? E foi esse trabalho todo que foi tirando, né? Ele até que ele conseguiu aquela reencarnação, que a primeira e segunda reencarnação, se não me engano, que ele teve foi para recuperação de forma. Ele nem nasceu e morreu. Depois que ele conseguiu aquela que ele viveu até os 16 anos, né, que era escrambelhado, problemas mentais seríssimos, dizem que foi aqui no Rio de Janeiro até, né? E agora não sabemos onde está ele, né? Mas que ele voltaria ainda nesse século para continuar o trabalho dele. Aí esperamos que ele venha realmente com mais equilíbrio e consiga. Ele sempre foi um grande, né, trabalhador para o bem da humanidade, sempre foi um grande inventor. Fala da reencarnação anterior, e ele também teve um problema muito sério na reencarnação anterior. E foi ele que criou o canhão, tá, gente? Exatamente. Já tinha criado o balão, né? É só... O cara não é mole, não. Ele, né? Mas agora, quem sabe, ele se equilibra e vem na boa, né? Deus ajude. E ele vai nos ajudar, com certeza. Vamos lá? E o nosso amigo trazia consciência fustigada de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispíriticos flagelaram-no assim, logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fio. Feito breve ter. Fica difícil a gente, às vezes, entender o que são as dores morais. Porque o Espírito nos fala que as dores morais, quando nós estamos no corpo físico, elas são amortecidas, né? Amenizadas pelo corpo físico. E realmente, né? Eu não me lembro como são essas dores morais em relação a esse corpo físico. E espero que eu não me lembre mesmo. Deixe para me lembrar quando eu desencarnar. Porque não deve ser mole. É isso aí. E vai desequilibrando toda a forma, todo o perispírito. Porque a dor moral, você, quando se percebe que você tem, né, que você sente uma dor moral, você, todo mundo tem, todo mundo faz, leva a bola para frente. Né? O cara nunca se sente sozinho com um sofrimento, com uma atitude moral a sofrer. Ele sempre pensa, todo mundo errou também, todo mundo erra, eu não vou sofrer tanto. Aí depois do desencarne é que vem o sofrimento real. Né? Infelizmente né? Vamos lá, Elisa? Vamos. Feito breve intervalo, nas explicações, acrescentei curioso. Isso quer então dizer que o fenômeno epileptoide muito raramente, mas ele botou epileptoide, muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo, como sejam os que procedem de golpes na cabeça. Elucidou o assistente, contornando-me a observação reticenciosa. E geralmente é enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, neste caso, as ações reflexas.
Você daqui a pouco ele vai mostrar para a gente por que ele entra nesse fenômeno epileptoide, né? Não, tem o acesso à epilepsia. Tá? Vai ver que é um reflexo, conforme fala aqui. O corpo físico, né, ele sofre o reflexo do problema do espírito, da alma. Daqui a pouquinho vai falar qual é o problema. Aí nós vamos compreender. Não é um problema físico, é um problema mesmo, né, da alma mesmo, do espírito mesmo. E só na aproximação, eu vou usar a palavra dos vingadores, né, dos perseguidores, né? Só na aproximação, no contato, já é chega a ter contato, né? Não chega nem a ter contato. Só na aproximação, por causa da sintonia já estabelecida, que ainda, né, que ele coloca mais atrás é o que foi lido, né? Mediante os açoites que ele sofreu por esse número de entidades. Imagina, por exemplo, uma criatura... O que aconteceu na Espanha, lá naquele período negro da história, lá, o pessoal ia lá para os calabouços, né? E lá fazia... Inquisição. Ia para os calabouços. Ali tinha até missa em horário específico. Missas. E tocavam os sinos. Por isso que os sinos das igrejas são aqueles pesadão, é tudo da Espanha. Para quê? Para abafar o gemido dos torturados. Porque senão chamava a atenção do público. E era a chamada Santa Inquisição, né? E para o pessoal ficar concentrado. Então, nas regiões específicas, onde eles açoitavam, é que ficou as lesões aí no perispírito dele, por causa do abuso do poder, né? É verdade. E eu fico pensando, né, que não é à toa que nós somos, né? O Brasil é a pátria do Evangelho, coração do mundo, né? Porque há muita gente mesmo, muitos inquisidores, renasceram aqui. Exato. Olha só, a onda de pensamento de um grupo, muito embora frequentam, eu tenho que falar o português claro, tá? As igrejas, e alimentam-se. Porque o Emmanuel, no livro Roteiro, ele fala dos geradores de ideias. Então, as criaturas, tanto de um lado e quanto do outro, irradiam. E vai a onda de pensamento. Essa onda de pensamento vai gerar problema para o perispírito, principalmente daqueles que são os causadores dos problemas. Então, são almas doentes, por isso que Jesus nos pediu, olha, o perdão das indulgências, perdão das ofensas, para não que te aconteça coisa pior. E a gente está vendo isso aí, o que você acabou de comentar aí, esses inquisidores aqui, né? E aqueles que estão cansados de guerra, não quer mais guerrear, mas tem as lesões por abusos, de tanto sofrer, aí a gente vê aí. Às vezes está cansado de guerra, mas também a situação não está nem aí se tu está cansado de guerra. A situação não, eu sei, não, mas o que eu estou falando, Elisa, muitos de nós, por exemplo, nós médiuns, hoje estamos mais, abro aspas e fecho, vamos dizer assim, disciplinados nesse contexto, mas não estamos isentos da perseguição. Não, então, claro que não. Nós estamos cansados, mas essas criaturas estão aí. Sim. E quantos estão com problemas entre essas e outras que a gente não tem nem como comentar? Eu vejo por esse prisma, tá? Por isso o chamado remorso, que o Roberto acabou de comentar aí, essas questões, né, relativa. É a lembrança, porque à noite, no nosso desprendimento, deixa eu só mais um pedacinho, nos nossos desprendimentos, né, de acordo com o gênero de vida que a gente leva aqui, o pessoal, né, devido à sintonia, a gente migra para essas ambiências. Sim. E se não migra para essa ambiência, vai para uma outra ambiência, e lá estão aqueles que conviveram conosco. Ah, você está aí, não é malandro? Aí começa o problema. Achou que ia se esconder. Exatamente.
Olha só, um assunto vai puxando o outro. Fala aí, Roberto, depois eu vou falar isso. Um assunto vai puxando o outro. Alguns dos nossos pesadelos que a gente não consegue justificar o porquê do terror, do porquê da complicação do pesadelo, é isso, a mente voltando ao nosso passado. A cena do crime. Exatamente. Quem diz isso daí não foi aquele cara de São Paulo, não. Ele deve ter lido aí o Clarencio. Esse discurso de que aquele que cometeu o problema, quem diz isso é o Clarencio. Porque o faltoso quer... ele volta à cena do crime. É verdade. Mas tem um texto no livro, na Revista Espírita que diz... O texto é esse. Eu ganhei do Marco Aurélio lá, estudando lá. O Espiritismo obriga? É claro que não obriga. O que passa para a gente, de orientação, a obrigação é transformação moral. Nesse sentido, desde que a criatura queira. Então, tá aí, a gente vai para certos bordéis da vida, vou usar essa expressão, que é para chocar mesmo, que a intenção é essa, né? Que aqui está escrito assim para a gente, para chamar nossa atenção, e a gente vai para esses lugares, inadvertidamente, e o que acontece? Volta à cena do crime. Aí aparece lá o companheiro de jornada. Ah, você tá aí, né, malandro? Foi você. Espera. Pronto. A gente está escondido e é nesse momento que eles acham a gente. Pega a gente. É bem assim, te achei. Tu achou que ia fugir de mim a vida toda? Eu te encontrei. Exatamente. Aí tu fica, não. Aquela coisa assim, não. Querendo fugir da situação, mas a situação acaba atraindo a gente, né? Bom, mas dia chegará que a gente terá mais uma consciência mais lógica, né? E a gente terá mais assentado as ideias e os pensamentos para não ficar se arriscando nesses despenhadeiros aí. Assim... Pelo menos de todos nós, o mais antigo no espiritismo é o Jorge, depois eu. Então, a gente... Isso aí... Bom, eu ainda não sou. O mais antigo, hein? Ele nem chamou de velho, ele falou que é mais antigo, hein, Jorge? Presta atenção, ele falou que é o que é mais velho. Caramba! Então, a gente carrega isso aí, nos nossos pesadelos, a gente se encontra lá com o nosso passado. Só espero que hoje à noite, quando todos dormirem, não vão se encontrar lá na Sapucaí, tá bom? Senão vão ter muitos conhecidos do nosso lado. Olha só, pessoal. Porque eu cheguei obsediado na casa espírita. Lá no Maria Vale eu cheguei atormentado, alma atormentada. Pergunta para mim se eu quero largar essa tarefa. Quero não. Quem assume não quer mais largar. Não quero não, tá? Porque eu sei o que é você ser açoitado. Eu sei o que é você levar supapo. Eu sei o que é. Então, ligado com os estigarrilha, o que você quer? Amigo, não é mole não, tá? Esses romances que a gente lê aí, amor e ódio, essas coisas todas, nós todos estivemos ligados nesses romances aí, e etc. Por isso que nós estamos aqui sentadinhos estudando. Exato. Graças a Deus que a gente tem as janelas. Exatamente. Que nos ajuda a manter mais razoavelmente, dentro de um ponto de equilíbrio. Como o Emanuel diz, quer saber quem foi você? Não precisa fazer regressão de memória, não. Eu aprendi isso também. Tá? Basta o nosso comportamento, nossas atitudes, atos e ações. Vamos lá, Inês? Eu estou pensando. Pensa muito não. Não, mas eu tenho esse probleminha, eu penso demais. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores.
Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais. E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Exatamente. Olha bem aí o que a gente estava falando agora. O Emmanuel sempre fala, né? O inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Rebeldia em relação às leis divinas. É o que o Emmanuel está sempre nos falando. Então, está bem claro isso aí. O céu e o inferno estão dentro de nós, na nossa consciência. É por isso que eu durmo com o olho aberto, outro fechado. E eu não sei porquê, cara. A gente pensa tanto e sempre agasalha o inferno. A gente sempre deixa passar o céu. O Zé aprendeu com os jacarés lá no Mato Grosso do Sul, viu? Pensando o quê? Vamos lá, Elise. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. Caramba, não faz por menos. Lá no... Tudo... Fala. Eu ia falar do missionário. No missionário, aquele pessoal... Aí tem ação e reação também, que tem assuntos bastante interessantes. Lá no eu estou até com o missionário aqui, eu estou lendo ele, estou falando isso da influenciação, acho que é a 5, é o 4, acho que é o 3. Eu acho que é no 3. O que ele fala, o pessoal que se propõe ao exercício mediúnico, quantos aí que ele faz um relato, que o André Luiz ficou até estupefato, porque ele via determinado tipo de germe, determinado tipo de bactéria, e o Alexandre explicando a ele, olha, que cada doença, cada bactéria, ela é específica, ele dá o nome de princípio inteligente, esses germes. Tá? Eles só atuam em determinada área do corpo. Então, mapeando, área por área, ele citou lá o bacilo de Koch, de Kliber, né, não sei o que lá, Kliber, não sei o que, sei lá o nome do negócio, e outras. Ele dá o nome também do tipo de doenças. Aí, mais à frente, ele vai... ele fez um preparo para o André e abriu a janela, o que ele está falando aqui com relação a determinado tipo de doenças. Quer dizer, recorrente o mau uso do nosso arbítrio, devido às lesões que estão no nosso perispírito. Aí, o pessoal fotografa aqui, fotografa ali, não encontra a resposta. Porque não se tem material ainda específico. No Ação e Reação, não era isso que eu ia ler, não. Mas, por um acaso, a página abriu hoje, na hora que eu cheguei aqui, nisso aqui. Há uma pergunta, nós vamos falar sobre o caso Marcelo. Há uma pergunta que o André Luiz vai fazer para o Sanzio. Sanzio é um dos ministros do nosso lar que está lá nas zonas abismais, momentaneamente. Ele foi lá, ajudou e foi embora, né? Que ele não consegue, devido já ao seu estado evolutivo, ficar muito tempo nessas zonas pesadas demais. Aí vamos lá, é do capítulo 19 da Ação e Reação. Vou fazer uma pergunta e uma resposta. Caro instrutor, dependemos da elucidação que, ao nos reencarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes de nossas faltas, que nos partilham o renascimento na máquina fisiológica, como raízes congeniais dos males que nós mesmos plantamos. Ou seja, nós trazemos isso conosco. Como é que é isso? Como isso acontece? Aí o Sanzio vai responder. Perfeitamente. Nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atração magnética que dizem da nossa dívida diante das leis eternas, exteriorizando-nos as deficiências do espírito. Ou seja, nós, quando reencarnamos, de acordo com as necessidades que nós temos, nós já temos uma atração por aquilo. É o que dá para entender aqui, né? Zonas de atração magnética que dizem a respeito das nossas dívidas. Aí, lá no Marco Aurélio, ele falou, eu anotei aqui, a culpa sempre acompanha o culpado. Então, de acordo com o que eu fiz, magneticamente, eu já atraio aquilo ali. A predisposição, por isso, né?
A predisposição. Fragilizada a área, a lesão está naquela área do perispírito. E deve atingir pontos que mais mexem com a gente, que mais provocam deficiência na gente e sofrimento na gente. O Emanuel, deixa eu também aproveitar o pensamento e vida, no item número, a lição 8, que fala sobre a associação. A associação. E é isso aí que o Sâncio, né, o ministro, né, a alma veneranda, está passando aí, essa informação. O Emanuel, né, nessa lição, ele trata para nós certas origens de doenças. Por exemplo, o cidadão que tomou soda cáustica, a lesão, talvez ele não esteja estruturado para essa encarnação, ele nasce, mas tem só uma pequena fragilidade, mas para reparar quando ele estiver maduro, aí vem um enquistamento numa existência vindoura, porque as células lesadas lá permanecem, né? Ela vai recebendo trato, né, equivalentes necessários para aquela existência, para a existência atual, para fortalecimento do perispírito, o reajuste dele, como falou do Ícaro, do Santos Dumont, aí. E determinar, aí chega no posterior, lá na frente, aí o enquistamento surge do quê? Ou é degenerativo, que é um câncer, ou um enquistamento só benigno, mas tudo em decorrência dessa imprudência nossa. Bom, só quero pedir desculpa que quem falou lá não foi o Sâncio, não, tá? Foi não tem problema, o espírito elevado. O Druso. Foi o Druso mesmo. Druso, tá? Desculpa. O Sâncio é outra coisa que vai falar aqui. Bom, vamos lá, Elisa. Então, o que eu falo aqui é a enfermidade da alma. Tudo é enfermidade da alma. E conforme ele fala lá, que vai se exteriorizar no corpo físico, né? Vamos lá. O instrutor fez pausa curta, apontou para o rapaz e continuou. Mas, regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer-te que, pouco a pouco, esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo cálice de provas. Adorei essa parte, fundo cálice de provas. Aquele lance que fala do perispírito está muito pesado, entre aspas, muito carregado, tá? Através do sofrimento, ele foi purificando esse perispírito. Purificando, entre aspas, também. E na região que ele estava, mas é a melhor palavra que a gente pode falar. Para ele poder sair daquela região, ele tinha que ter dado uma... Tá? Igual o André Luiz no livro Nosso Lar, ficou alguns anos no umbral, 8 anos, e era necessário. E veio a pressa. Apesar que se ele tivesse orado um pouquinho antes, devia ter conseguido sair também. Mas a hora certa que ele, né, foi atendido. Vamos lá. A renovação também do seu espírito quando carne é também por causa do amor, né? O amor cobre a multidão de seus pecados, né? Se ele não tiver amor também, só ficar na superfície, ele também vai muito longe. Longos anos de desequilíbrio, em que as vítimas, tornadas em algozes, o abalaram com tremendas convulsões, por meio de choques e padecimentos inenarráveis. Clarearam-lhe os horizontes internos, tendo nosso irmão final logrado entender-se com o prestimoso e sábio orientador espiritual a quem se liga desde remoto passado. Então, veja bem, tudo isso que ele passou, no fundo, foi benéfico para ele. Está falando aqui, clarearam-lhe os horizontes internos. Ele passou a dar valor a muita coisa que ele não dava valor. Ele passou a pensar de forma totalmente diferente. Porque ele viu que tudo aquilo que ele fez no poder, no seu autoritarismo, no absolutismo, perante Deus, não existe. Quer dizer, de uma certa forma, e aí sim ele deu condições, deve ter sido o cara que o acompanhou para ele chegar a rei. Esse mentor aqui, né? Prestimoso e sábio orientador espiritual, que nós sabemos que uma pessoa, quando chega a determinado cargo,
tem também pessoas, né, espíritos bons ajudando. Agora tem também aqueles que querem derrubá-lo, né? Nós vimos isso aí, né? Infelizmente uns caem para o lado ruim, outros conseguem, de uma certa forma, se segurar mais ou menos no bom. Que bom mesmo, vamos ver, né? Eu acho que ainda falta um pouco, né, para nós. E a gente dá mais atenção aos maus, né? Infelizmente também. Vamos lá. Só que o mal não merece comentário. Exatamente. A gente que não lembra disso. Que não merece, não. Foi socorrido e amparado. Ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo certificado que os seus laços mais fortes se encontravam de novo na carne e labores dignificantes. Suplicou a reencarnação. Prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora, e conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor que o estima de muitos séculos. Olha só a promessa dele. Ajudar na evolução dos inimigos. É? Aí me lembra. Será que a gente prometeu isso? Me lembra o livro dos Mensageiros? Do caluniador. Vocês se lembram do capítulo? O caluniador? Sim. O Paulo, o caluniador, se lembram? É? Uhum. Ele, para chegar próximo da amada dele, o Alfredo, o chefe daquele posto de assistência, para poder ver a esposa que ele tanto, né, amava. Como era? Ismânia? Acho que é Ismália. Para chegar próximo à Ismália, havia uma coisa que impedia. Ela queria ver ele, né, apesar que ela estava no plano superior, mas não conseguia o contato. Aí alguém lhe falou: só uma forma, meu amigo. Toda aquela confusão foi gerada por um amigo teu, que se tornou teu inimigo depois, o Paulo, né? Tu vai lá nas zonas abismais e procura ajudá-lo. Negócio bom, né? Lá foi ele. Olha o que o amor não faz, né? A famosa alma gêmea foi lá para poder se aproximar das malhas. Não é isso? Então, tá? É ajudar o inimigo. Então, vamos aprendendo isso. Se alguém tem inimigo, vai pensando logo, como é que eu vou ajudá-lo? Porque se isso não for a gente que precisa de ajuda depois. Mas, porque é um ponto mesmo realmente complicado, difícil. Entra aí o perdão, né? Perdão mesmo, né? Porque haja o trabalho, né? E vai tornar o que fala, né? Vai conseguir. Com certeza o plano espiritual vai facilitar isso aí. Vai ajudar muito, né? O plano espiritual vai ajudar muito, né? Muito mesmo. Tornou a esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente, renasceu, estreitado em braços carinhosos, aos quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Agora, sinceramente, aproveitando as bênçãos recebidas desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se desde... Uma coisa que eu achei muito interessante, eu não tinha prestado atenção nisso, né? As quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Sabe o que me lembrou aqui? Né? O Chico, a mãe dele se chamava, né, Dona Maria João de Deus, não é isso? E quem já leu o livro Há 2000 anos vai encontrar, né, esse espírito como aquela que acompanhava a Lívia. Qual é o nome dela? Você lembra disso? Ana. Aquela que... A Ana. Ana, sim. A Ana. Não é obrigatório ser a mãe que vai, a irmã, não. A Ana, que era uma escrava, foi a mãe do Chico nessa última encarnação dele aqui, Dona Maria João de Deus. Interessante, né? Eu acho, né? Vai sempre colocando, quer dizer, mas era uma pessoa que já adorava a Flavinha, né?
Quem lê o livro sabe que ela também adorava a Flavinha. Depois ela vai acompanhar a Flavinha quando eles voltam para Roma, morre junto lá em Pompeia, né? O vulcão, etc. Uhum. Tá? Então vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Agora, sinceramente, aproveitando as bênçãos recebidas desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se desde menino pela bondade, obediência, docilidade e ternura naturais. Então, olhando nós aí, bondade, obediência, docilidade. Assim, somos nós. Cada um de nós tem essa virtude. Tá bom. Né? Eu não me vejo parecido com isso. Vamos lá. Agora vai falar uma coisa aqui que eu achei interessante. Foi o que eu achei no livro Ação e Reação. Vai falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Fala aí, Elisa. Só o próximo pedacinho aí. Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Olha só, isso aí. Aqui nesse livro Ação e Reação, no capítulo 7, no finalzinho, eu não falei para vocês, tem só uma coisinha que eu vou falar aqui, que é mais rápido. Tá. Quem é que pergunta? É o Hilário. O Hilário pergunta, agora sim é o Sanzo, tá? É o ministro Sanzo. O Hilário pergunta ao Sanzo sobre essa questão do trabalho no plano espiritual. Isso é muito importante para todo encarnado saber. Né? O que eles vão produzir lá no plano espiritual, por que é tão interessante assim, além da questão do aprendizado, do ajudar o próximo, etc, 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 né? Aí o Sanzio, falei Chico Xavier, ficou Chico na minha cabeça aqui, né? Vai falando aqui um monte de coisa, no meio do parágrafo ele fala, aliás, com alusão ao assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de auto-reajustamento na vida espiritual, antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, não são todas, né? A maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade, para as recapitulações se efetuarem na madureza. Aí ele depois vai falar sobre as exceções que existem nesse caso. Então, o Marcelo, apesar dos pesares, né, pelo que dá para entender aqui, ele, depois que foi resgatado, né, deve ter tido muito trabalho, ajudado, se esforçado, priorizado a vida espiritual, né? E é uma coisa assim, muito necessária para todos nós. E quando nós vemos criança por aí passando por essas situações, expiações, né? A gente fica imaginando, pelo que lê aqui, né, que não houve aquele esforço no plano espiritual. É como se o Santos falasse para todos nós, vocês que encarnados estão lendo esse livro aí, vocês vão desencarnar. Isso é lei. Hoje ou amanhã, não sei quando. Mas, quando vocês estiverem no plano espiritual, procurem fazer algo, procurem estudar, procurem trabalhar, ajudar, né? Procurem mesmo não parar. Além do aprendizado que vai, né, vai ter essa grande vantagem, ter uma infância e uma juventude tranquila. Só começa as provas mesmo depois, né, de uma certa idade. Tá? É muito importante isso. Concordam? Com certeza. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Amadurecimento, né? Se passa pela infância, quando chegar à juventude já está bem amadurecido. Né? São raras. Está preparado. Né? Está preparado já. Né? São raras, acho que assim, raros há um percentual, né? Não muito elevado, mas de que mesmo nessa faixa de, vamos dizer assim, de 8 anos, de 7 anos, são almas atormentadas. Ele coloca aqui porque estava espreitada. Né? Não, tem as exceções, né? As exceções. Tem as exceções. Eu conheço uma pessoa, né,
desde pequena. Ela era acicatada. Era cacoete de tudo quanto era maneira, se levava para um lado e para o outro para acertar, fazia isso, fazia aquilo. Era sempre, corria na rua, caía, só vivia machucado. Né? Só melhorou depois, quando chegou no Maria Vaz lá, que começou a trabalhar mediunicamente. Aí começou as coisas a se ajustar. Foi a tia dele que levou ele para lá. Né? Do nada. Mas depois de tanto tomar chumbo grosso. É fogo. É verdade. Lê de novo, Elisa. Passou a infância tranquila. Voltando aqui. Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Ou seja, os perseguidores estavam ali, mas até então não estavam conseguindo chegar até ele. Por isso que ele passou a infância tranquila. Aí vai chegar aos 14 anos agora. Vamos lá. Não se achava a eles atraído, em virtude do serviço regenerador a que se submetera. Mas, ao topar com algum dos adversários nos minutos de parcial desprendimento propiciado pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. Tudo prosseguia sem novidades. Né? Tudo prosseguia sem novidades dignas de menção. Sob a vigilância dos pais e com o amparo dos benfeitores invisíveis, preparava-se o menino para os trabalhos futuros. Contudo, logo que se lhe consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassados os 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, passou a rememorar os fenômenos vividos, e surgiram-lhe as chamadas convulsões epilépticas com certa intensidade. Sentiu? Teve muito tempo de paz, mas agora não tem jeito. Magneticamente, aquilo que está na alma, está no espírito, é caído. Agora vem, realmente, o pau vai quebrar. Você não plantou? Lá a Carmen fala na Messi, que plantou na Messi, né? Agora é a colheita. Fala, Sandra. E depois de certa idade, se torna, a perseguição se torna mais dura, mais acirrada. Sim, né? Sim. E também, o que nós aqui colhemos como dado, feliz a criança que tem os pais, né, ligado às casas religiosas, né, de que natureza for, com informação espiritualista, que ajuda e muito, principalmente nesse período, né, da infância. Mas, quando chega uma certa época de escola, amigo, é feito mola. É isso aí. Chegou a hora, não tem jeito, né? Não tem jeito. Pode, né? Vai. Bom, gente, olha só, aqui vai continuar o assunto mesmo, mas vamos continuar o assunto mudando. Entendeu bem? Vai falar sobre o que ele procurou, os antídotos necessários, né? Acho que vamos deixar isso para falar na próxima porque já semana, são né? 29. Já são 29. Porque tem o resto do parágrafo, tem muita coisa ainda para a gente falar, né? Pra gente ler. Então vamos parar por aqui. Não vamos ler o início do parágrafo, senão vai começar tudo de novo. Vamos parar aí, vamos marcar normal, aí. Rapaz, toda vida, normal. Tá? Normal, a gente volta um parágrafo. Não, vamos parar no Passou a Infância Tranquila, de novo, pronto. Para a gente entender o que a gente vai falar na semana que vem. Passou a Infância Tranquila. A próxima aula, que dia, seu Roberto? Para me marcar aqui, você se lembra? 14, hoje é dia... Hoje é dia 20... 14 hoje é dia 22. 22 vai para 13. 13 do 5. 13 do 5. 13 do 5. Dia da libertação dos escravos, é isso? Isso. 13 de maio? Essa data, né, agora comemorativa. Amanhã São Jorge. Né? Ih, mas soltar fogos para mim? Caramba, vai ser. Isso. Estou ferrado. Jorge sentou praça da cavalaria. Já vou eu acordar às 5 da manhã.
Cara, é impressionante. Começam às 3 horas. Porque aqui é um tererê da gota. Tem aqui um... Não, olha só. Aqui começa a ser... Bom, você já morou aqui perto, você sabe que começa cedinho. Sei. É enlouquecedor. Nós temos duas opções, então, ou ir para Sapucaí ou soltar fogos. Aí outra opção que surgiu agora, a gente escolhe. É verdade. E vou te dizer, essa hora já estavam soltando fogos, então eu acho que devido ao carnaval, eles estão um pouquinho parados. Vai desligar o